Lamas na educação humana. O papo é longo. Senta. Eu estava pensando sobre a visão antropológica dos sabás, que eu gosto muito, porque ela nos amplia a visão, ela nos abre a mente sobre os gatilhos culturais que foram acontecendo naturalmente e que trazem consciência à humanidade. Então, é uma visão de educação que, neste momento que nós estamos vivendo com relação a tudo que estamos passando nessa transição planetária, é de muita valia mesmo. Né? Nessa visão, na visão antropológica da cultura pagã, o primeiro sabá, a primeira consciência, né, foi o sabá do leite, foi em Mol. Porque a primeira consciência do ser humano foi sobre a sobrevivência, foi a preservação da vida. Né? Em algum momento, após o dilúvio de todas as religiões, vamos botar aí 8.000 anos atrás, o início da Era de Gêmeos, né? A humanidade chegou ao entendimento de que havia um lugar que naturalmente, durante os ciclos, as outras espécies preferiam parir, né? Então, que a maioria das espécies dava luz aos seus filhotes no final do inverno e início da primavera. Então, havia muito leite, muita abundância e logo em seguida muita comida para os filhotes, né? E que nós, como espécie, tínhamos que nos encaixar nisso para sobreviver. Essa foi a primeira consciência, né? O sabá do leite. O sabá sobre a consciência do ventre, o sabá sobre a preservação da vida, o mistério da preservação da vida, né? Essa é a primeira ideia, né? Automaticamente, o segundo sabá a ser criado foi Beltane, porque em Bel nós chegamos a consciência sobre a cocriação junto à fonte. Porque então nós começamos a programar os nossos filhotes para nascer no sabá do leite junto com o filhote das outras espécies, rebanhos, enfim. E para isso conta-se 10 lunações para trás, né? E chegamos a Bel. Né? Então a segunda consciência foi sobre os grandes ritos de fertilidade, porque, inclusive, na história do sabá chegou-se a um momento que os filhos deste sabá eram filhos do divino, porque foi dessa consciência que a humanidade chegou de cocriar junto com a fonte. Ou seja, vamos todos fazer filhos aqui, lembrando que nesse período a sexualidade ela era livre, era uma necessidade, tanto quanto comer, dormir, e esse contexto nosso de par, né, ele é muito recente na história, né? Então vamos... havia, mas não nessa configuração que nós temos hoje, né? Tão carente. Enfim. Então o segundo sabá foi Bel, dessa organização, mas em função do primeiro, que foi a preservação da vida. E o terceiro sabá, ele nasce espontaneamente, e é por isso que em muitos livros antigos só se falam desses 3 sabás, né, que é o da preservação da vida, o da sexualidade sagrada e o dos mortos. Porque essa foi a primeira tríade. Esse foi o primeiro triângulo, esse foi o primeiro estrofalos, né, da experiência. Porque, obviamente, na roda, né, dentro do ciclo sazonal já estabelecido, e o homem, então, tentando se adaptar a este ciclo, a esta roda, acaba criando naturalmente Samhain, porque de tanto puxar os gatilhos de vida para o outro lado da roda, aqui já tinha o inverno, enfim, né, não, pode até não ser com este nome, mas... né, já tinha-se essa configuração da roda sazonal se estabelecendo, acaba puxando o Samhain e aí definitivamente marcando na roda a abertura dos véus, porque o caos e a ordem sempre se equilibram, né? Então quando nós puxamos os ritos de fertilidade ou ritos de vida para um lado, o outro automaticamente abriu os véus, né? Enfim, se equilibrou, né? E aí
a partir de Samhain, é que a humanidade buscou a consciência sobre o sazonal. E aí, o quarto sabá a se estabelecer na visão antropológica foi a consciência sobre os momentos da roda, né? Que tinha um momento de fazer filho, tinha um momento de amamentar, tinha um momento de falar com os ancestrais, com os mortos, e então tinham que organizar o momento de plantar, de colher, e aí começou a se organizar as luas, e essa consciência é a que dá origem a lamas, né? Por isso lunas, né? Enfim. Então nós temos isso como um roteiro de aprendizagem, e isso é muito rico, muito instrutor, muito didático para este momento, né? A preservação da vida, sim. Então, o que realmente eu preciso preservar na minha próxima roda? Porque a colheita fala disso, né? A humanidade, ela está acostumada a colher, comer o melhor fruto e entregar para a terra o que sobra, né? E a lição da terra dos antigos é ao contrário. Tu colhe, tu oferta para a terra o melhor fruto, a melhor semente, porque então a tua colheita vai ser sempre melhorada, refinada, né? E vai se chegar a um tempo de abundância infinita, né? E se come aquilo que é mediano, né? Como nos Estrofalos, né? O resultado sempre da cocriação é a média, não é nem o mais alto nem o mais baixo. Como tudo, né? É sempre o resultado da média, né? Então, o que nós ainda preservamos, né? O que nós temos como fidelidade de vida, né? E ao mesmo tempo, aonde está a nossa energia co-criadora, nosso êxtase de vida, aonde está? Né? Está realmente nos nossos propósitos, está nos relacionamentos, está no sistema kármico, né? Onde nós botamos a nossa energia de cocriação? Porque isso também é algo que a colheita nos revela, né? Talvez a gente não esteja escolhendo mal as sementes. Talvez a colheita nos diga que, embora a gente escolha bem o que a gente quer para a próxima roda, na verdade a nossa fonte criadora de Bel, ela está na família e não em nós mesmos. E por isso os nossos objetivos ficam em segundo, sabe? Esse tipo de educação, assim. É por isso que eu gosto bastante dessa visão, né? E que neste momento nos ensina a autorresponsabilidade mágica espiritual, né? É isso. Falei que era textão. Eu sou Wakanda, Imortais da Terra, e vou continuar falando de lamas. Seguimos.